Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Com Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir. Com Joyce Elisa, do canal do YouTube Despertar com Joyce Elisa. Com Jefferson Luiz Orlando, do canal do YouTube Sol do Everest. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Nós estamos aqui com vocês, eu, a Érica, junto com o querido Jefferson. Olá, Jefferson. Olá, Eriquinha. Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Tamo junto, tamo junto. Hoje a gente veio conversar com vocês, a gente veio trazer mais um episódio sobre terapia reencarnacionista. Por que a gente veio falar de novo sobre a terapia reencarnacionista? Primeiro, porque é um tema muito legal. As pessoas gostam bastante. Eu também gosto. O Jefferson, acho que não gosta tanto assim. Será que você gosta? Quase nada. O Jefferson, para quem não sabe, trabalha com terapia reencarnacionista. Ele é um terapeuta reencarnacionista. Presta esse tipo de atendimento nas pessoas, para as pessoas. E, aliás, foi por conta desse tema que o Jefferson veio aqui participar do podcast Somos Todos Mestres, para quem não sabe, né? Verdade, tem razão. Eu entrei em contato com... Aliás, o Jefferson entrou em contato comigo porque uma pessoa que eu conheço foi fazer terapia com ele por conta de eu ter falado da terapia. E aí depois uma outra pessoa falou de mim também com ele. E ele falou, gente, quem é a Érica? Aí ele foi pesquisar... E aí ele entrou em contato comigo, e aí eu fui e falei, que tal a gente fazer um bate-papo lá no podcast, você falando sobre a terapia? E dali pra frente surgiu, né, uma vontade muito grande de convidar o Jefferson, ele veio e tá aqui com a gente, ainda bem. Bonitinho, é verdade, foi tudo isso daí mesmo. Sim, resumi bastante a história, mas foi isso, o Jefferson veio pra uma entrevista e ficou. Nós convidamos ele a ficar. Mas nesse episódio a gente veio falar com vocês sobre a terapia porque no último sábado, hoje a gente está gravando na segunda, a gente sempre grava nas segundas também, a gente libera os episódios na segunda, mas a gente grava nas segundas. E no último sábado eu passei por uma terapia reencarnacionista com o Jefferson. Olha isso, eu tô aqui na Finlândia, ele lá no Brasil. E é um dos diferenciais do trabalho do Jefferson também. Então eu aqui fazendo propaganda, mas eu vou fazer mesmo, gente, porque é muito legal. E muito bom também. Traz muitos esclarecimentos e muitas respostas para o nosso caminho. Mas no último sábado eu passei pelo atendimento com ele. E aí agora a gente definindo qual tema que a gente iria conversar, eu falei, que tal a gente falar sobre a minha sessão de regressão? Porque tiveram mensagens tão lindas assim, e eu já sei claramente que eu vou até cortar alguns trechos, Jefferson, das falas, das mensagens, claro. E vou compartilhar lá no meu canal, porque aquelas mensagens, elas não servem só pra mim, sabe? São mensagens lindas, incríveis, assim, que servem pra inúmeras outras pessoas. Mas uma coisa que eu acho legal a gente conversar sobre a terapia é que, primeiro momento, eu não sei se as pessoas que já passaram, para quem já passou por terapia reencarnacionista com o Jefferson, deixa comentários pra gente, tanto no site ou nos canais do YouTube, que você estiver vendo esse vídeo ou ouvindo o áudio. Deixa pra gente seu comentário se você também sentiu isso. No inicinho, eu fiquei um pouquinho nervosa. Eu fiquei assim, nossa, o que será que que vai ver, né? O que será que vai ser passado? Mas foi aquele nervosismo gostoso, assim, sabe? De você tá ali... Uma ansiedade boa, né? De você tá ali entregue no seu processo e querendo saber, né? Tudo que vai acontecer. E logo no início, não sei se eu posso falar, acho que posso, né, Jefferson, como que funciona? Claro. A distância, sim, é uma terapeuta que trabalha junto com o Jefferson, que faz a regressão pela pessoa. Então,
o Jefferson vai induzir ao relaxamento e à regressão essa terapeuta que trabalha junto com ele. E aí você participa ali ouvindo, vendo e ouvindo tudo que ela tá visualizando e falando com você, né? Ela visualiza e vai verbalizando tudo que tá vindo para ela. E você participa ali ouvindo. Gente, não é só ouvindo, porque o Jefferson sabe. Eu me emocionei, gente, do início ao fim. Mas sabe aquele choro, assim, de vir vontade de soluçar, assim, de tão grande. E foi muito lindo, porque a Cida, que é a terapeuta, ela falou no final, ela falou, você se emocionou tanto assim, porque são lembranças suas. São situações suas, vivências suas. Por isso que você se emocionou. E foi, gente, foi, porque do início ao fim eu ficava assim, gente, sou eu! Sou eu! De tudo que estava sendo falado desde o inicinho, assim, eu me conectei profundamente. E claro, né, não tem como a gente não se conectar, porque é a gente ali, né? Uma lembrança é incrível, assim, como são questões que são lembranças que estão realmente gravadas na nossa emoção. Essência, né? Na nossa essência, essa palavra, Jefferson, na nossa essência, porque você olha e fala, claro, sabe, sou eu faria isso, eu agiria assim, e foi muito gostoso participar de tudo aquilo, sabe? Eu tô colocando aqui, tanto pra você quanto pra quem tá ouvindo a gente, as minhas percepções, sabe, de como foi a terapia. Teve essa questão de me emocionar muito por me conectar muito com tudo que estava sendo mostrado. Inicialmente não, foi uma vida que foi mostrada nessa primeira sessão. Eu acho que a minha câmera tá balançando, peraí. Não? Tá. Uma vida que foi mostrada nessa primeira sessão. E eu fui um índiozinho. E desde o inicinho, assim, que foi mostrando ele na infância, muito curioso, assim, ele tava vendo uma trilha de formigas e ele tava muito curioso, olhando as formiguinhas agachadinhas assim no chão, querendo entender as formigas, entender o que elas estavam fazendo, como elas viviam. E naquela hora eu já comecei a me emocionar, porque sou eu gosto de entender as coisas, eu gosto de entender os porquês das coisas. E isso foi falado muito durante a terapia. Uma coisa que é muito legal de mencionar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente é que nada seu o Jefferson comenta com a terapeuta que vai visualizar. Nada. Então, assim, tudo que vem para ela é realmente o que está vindo de conexão com você. Porque ela não te conhece, ela não vai passar, entre aspas, assim, não vai ser influenciada pelo externo, pelo conhecimento seu da sua vida aqui, né? E foi o que eu senti ali, porque quando ela passava informações de que ele era muito curioso, de que ele gostava muito de estudar, de compreender as coisas e compreender o porquê das coisas, eu ficava me emocionando o tempo todo, porque eu ficava, gente, sou eu. Teve algo muito lindo, assim, de comentar com o pessoal, que foi, gente, uma resposta de uma experiência que eu vivencio nessa vida, e eu não sabia de onde vinha. Que é um desconforto com o bullying. Eu nunca gostei, às vezes, para quem tá fazendo, ou até mesmo para quem tá recebendo aquele tipo de brincadeira, eu nunca gostei de brincadeiras onde as pessoas riem dos outros. Seja brincadeira, seja... sei lá, eu até comentei isso com o Jefferson e com a Cida no final. Seja alguém... caiu, levou um tombo, e aí isso vira meme na internet, as pessoas começam a rir daquilo. Eu nunca gostei disso, nunca. Eu falava, e falo até hoje, se você tiver que rir de alguém, ria de você mesmo, ria das suas palhaçadas, ria das coisas erradas que você fez, e fazer o quê? Dei uma mancada aqui, ria de você mesmo, mas não ria do outro, porque você não sabe como que o outro vai encarar aquilo. Só que é um desconforto com essa questão do bullying que eu não sabia de onde vinha. E lá nessa vida foi mostrado que esse ser, né, essa alma, esse espírito estava ali na aldeia. Passou... Você, né? Você naquela época.
passei por uma experiência. Isso. É difícil ter hora assimilar, sabe? Sim, é normal. E passei por uma experiência onde sofria bullying ali, porque foi mostrado claramente, principalmente depois do desencarne, depois que ele desencarnou, mostrou no plano espiritual o mentor passando para ele informações de que ele encarnou num meio que não era o meio dele. Então, assim, ele encarnou num meio diferente, encarnou lá naquela tribo, justamente para passar por experiências diferentes, para ter contato e convívio com povos e pessoas diferentes e passar por desafios mesmo nesse contexto, mas mesmo assim manter a própria essência de amor, de luz, e não se deixar abater pelos desafios e pelas dificuldades que ele enfrentou ao ser colocado num meio que era totalmente diferente do meio dele. E com essa diferença toda, até os garotos lá da tribo, os outros índiozinhos, sentiam essa diferença. Sentiam que ele era totalmente diferente, ele não gostava de ficar no meio dos garotos, fazendo as coisinhas que os outros índiozinhos faziam. Ele ficava sempre no meio da floresta lá, estudando os bichinhos, gostava dos bichos e das plantas, enfim. Ele agia diferente, e aí os outros... Sempre ocorre, infelizmente, ainda ocorre isso, né, pessoal? Que a gente encontra, assim, nós também agimos assim, eu acredito, que quando alguém muda ou quando vem alguém muito, muito diferente do nosso grupo, do nosso contexto, do que a gente está acostumado, a gente tendencia a ou deixar aquela pessoa de lado, né, não incluir ela no grupo, não trazer ela para perto, ou então o que é pior, que é criticar, julgar, apontar o dedo. Só fazendo um parênteses rapidinho, eu lembrei muito da época que eu parei de comer carne. Que é você agir diferente num meio muito grande de pessoas que ainda comem carne. Principalmente no seu contexto próximo. Seus familiares, seus amigos, todo mundo ainda come. Então você começa a ser a alma diferente ali naquele meio, naquele contexto. O bullying, né? O bullying daquilo, exatamente. Né? E aí as pessoas agem de formas assim, realmente, às vezes, que chega a incomodar. Eu cheguei a passar por isso. Infelizmente, tem. E foi isso que acontecia lá nessa vida. Que você naquela encarnação. Que os outros garotinhos vinham e praticavam bullying e tal, mas justamente porque eu era totalmente diferente do resto. Mas foram inúmeras coisinhas assim que vieram me mostrando. Essa questão do bullying foi incrível, foi fantástico. Eu até anotei para conversar com o Jefferson e a Cida depois para falar, gente, eu sempre senti isso dentro de mim, nunca gostei de rir das outras pessoas, de praticar bullying, de estar ali no bullying. E eu senti ali, vieram as respostas para mim, né? De onde veio, de onde tinha todo esse incômodo. São várias questões, assim, Jefferson, que eu quero deixar você falar um pouco também sobre a terapia, porque para mim foi rico. Eu fico aqui 2 horas falando, se deixar. E hoje o Jefferson tá com... A gente tem sempre os nossos horários, né? Mas tem dia que a gente extrapola. Dá pro pessoal sentir aqui, né? Que tem dia que os nossos episódios a gente se deixa levar e o negócio vai para 1 hora. Sim. Isso é coisa boa, né? A gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, né? Eu tenho passa, mas às vezes a Érica tem uns... Sim, às vezes a Érica tem um compromisso, também tem, né? Quando a Joyce tá junto também, então a gente tem mais ou menos um tempo para cumprir, né? Então tudo que você tá falando, né? Quando a gente começou a gravar esse programa de agora, como sempre a gente faz ali um de última hora qual o tema que a gente vai colocar, e a Érica, por intuição, falou que queria comentar sobre a regressão, né? A nossa primeira regressão que a gente fez aqui no início do tratamento, que aconteceu nesse sábado que passou, né? Sábado do dia 13. É isso, sábado do dia 13 de abril. E nós aqui estamos gravando no dia 15 de abril. Então, provavelmente vocês vão estar vendo e ouvindo esse programa daqui a algumas semanas, talvez até no mês que vem, que a gente tem alguns programas na frente, né?
Mas o que é muito interessante, que assim, um pouco dessa história que a Erika comentou, que a gente se conheceu, primeiro a Erika, assim, rapidamente, me conheceu através dos meus casos clínicos que eu tinha no meu canal, o primeiro canal que eu tive, e até achei interessante que você falou que você vai cortar uns pedacinhos das regressões e colocar lá no teu canal, porque o meu intuito, quando eu comecei a colocar alguns casos clínicos lá, obviamente sigiloso, sem revelar a pessoa, nome e tudo mais, né, e autorizado pelas pessoas que passaram pelo tratamento, era para compartilhar os ensinamentos do mundo espiritual, daquelas encarnações que as pessoas acessaram, né? Ou elas pessoalmente regredindo aqui em São Paulo, capital, ou fazendo a distância, como a gente fez aqui, né? Sim. Então, a Erika acabou me conhecendo por lá, depois também vi um outro trabalho que eu tenho com Wagner Borges, de projeção astral e tudo mais. E aí, anos depois, acho que talvez isso, né? Eu atendi uma pessoa lá de Connecticut, acho que lá nos Estados Unidos, e ela entrou em contato comigo por causa que ela era sua amiga, né? E acabou fazendo amizade com você pelo YouTube, pela internet. E aí a gente fez um tratamento maravilhoso, incrível mesmo, assim, ela ficou super maravilhada pelo tratamento, até a gente combinou de ela fazer um relato e tal, mas ainda não tenho esse material, tem alguns projetos meus aí que estão um pouco engavetados pela quantidade de coisas que eu faço. Sim. E uma outra pessoa que um pouco tempo depois me procurou, que era do Rio de Janeiro, e também fez o tratamento, foi incrível, tudo à distância, né, online, né, e aí eu falei, poxa, quem que é essa Erika, né, que fez essas indicações, eu não conheço, sou uma pessoa tão boazinha, né, e aí eu entrei em contato com você pelo Instagram, acho que foi, né? Foi pelo Instagram. E aí a gente nunca mais se separou, desde daquele momento, acho que foi bem realmente um reencontro nosso, acho que uma coisa, assim, foi muito bonita, também a Eriquinha acabou me apresentando a Joyce, e também com a Joyce foi um reencontro, e foi muito legal, e aí elas me convidaram para fazer uma live, né, sobre também o podcast, né, foi uma live, um podcast sobre a psicoterapia reencarnacionista, e aí a gente depois convidou para fazer Somos Todos Mestres, e estamos aqui, né. Então fico muito feliz que você vai compartilhar um pouco dessas informações, assim, primeiro que quem faz a terapia, né, reencarnacionista, são sentimentos e entendimentos muito pessoais, né? São coisas intransferíveis, no sentido assim, de como que alcança o seu ser, né? A sua essência, como você se emociona, como que você interpreta, com as coisas que você resgata, as coisas que você se enxerga ali naquela outra encarnação, né? E uma coisa muito importante é lembrar que as regressões, elas são feitas pelos mentores espirituais da pessoa atendida. Então, assim, nesse caso da Erika, então como que ela está na Finlândia, eu estou aqui em São Paulo, como que ela atende já, nesses últimos anos, atendi pessoas de vários lugares do mundo, desde da Ucrânia, Finlândia, Estados Unidos, países na Europa, assim, bastante gente mesmo, assim, sabe? E eu trabalho com uma terapeuta, aí no caso a Cida, ela faz a regressão para a pessoa à distância, e as lembranças são trazidas, né, as lembranças, as encarnações passadas que são transmitidas, que são acessadas, são gerenciadas pelo mentor ou a mentora espiritual da pessoa atendida, no caso da Erika. Assim, eu fico como o auxiliar, a pessoa que auxilia, a Cida fica como a intermediária, a pessoa que vai fazer a captação, que vai receber o conteúdo, mas quem traz o conteúdo que é necessário para ser acessado, que vai trazer de conhecimento,
o que vai desligar a pessoa de situações ainda traumáticas, de outras encarnações. Quem vai gerenciar todo esse processo é o mentor espiritual, no caso, da Érica, ou a mentora, a equipe espiritual que acompanha ela. Não é o meu, não é o da Cida, é o dela. Então, ou seja, o planejamento, a estrutura, as encarnações que estão abertas e que têm um cunho de edificação, de aprimoramento, de entendimento, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, é feito pela ordem do mentor espiritual da Érica. Então, ou seja, é uma linha absolutamente cosmoética, que consegue entrar dentro da condição de uma das leis divinas, que é a lei do esquecimento, né? A lei do merecimento, da necessidade, da causa e efeito, do karma, consegue transitar por isso, trazendo informações importantes para a tua jornada de agora, mas dentro desses parâmetros, sem infringir coisas que não deveriam, trazer conteúdos que não deveriam ser transmitidos para o momento de agora, porque de repente a pessoa não tem conteúdo suficiente para lidar com essas informações, ou que ela não pode acessar essas informações agora, né? Então, os mentores, eles trazem as lembranças que realmente vão trazer as informações das quais a pessoa está precisando. Então, eles usam uma espécie de um planejamento de informações ao longo das regressões para ajudar a pessoa, assim, no frigir dos ovos, se conhecer melhor, poder aproveitar ainda mais essa encarnação de agora. Então, posso dizer que esse tratamento, assim, uma pessoa está querendo se autoconhecer, ela está querendo ter um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, ou melhor, poder aproveitar da melhor forma possível a sua encarnação agora. Então, eu diria que essa linha que eu trabalho é uma linha que vai para um nível antes nunca acessado na matéria, porque, pensa, é o mentor trazendo informações do seu histórico nas últimas encarnações, podendo te dar uma possibilidade de você ver como que você vem agindo, como que você vem escolhendo ao longo das encarnações, e como que você sente, como que você decide as coisas na sua vida de agora, né? Da onde que vem essas origens? Quais são as causas dos efeitos que você vive hoje, né? Você falou alguma coisa? Eu posso dar um relato pessoal sobre tudo isso que você está falando, porque no final da minha regressão, dessa vida, o mentor passou, eu lembro exatamente, a Cida foi e falou assim, o mentor quer passar uma mensagem. E aí você foi e falou, pode falar. E aí ela começou a falar com as palavras dele, né? Ela falava e você está ouvindo ali ele. E aí, foi incrível, assim, porque o que foi falado pra mim foi não só a mensagem final, como todo o contexto de toda essa vida que foi mostrada. Eu até anotei aqui, ó, que é um tipo de tratamento que te permite não só se conhecer mais, mas como você se conectar ainda mais com aquilo que você já conhece de você mesmo, ou de você mesma. Com a sua essência mesma, né? Sua essência mesmo. Tudo que foi mostrado, por isso eu chorei muito, me emocionei muito, porque tudo que foi mostrado, eu sinto tudo aquilo em mim. Eu falo, gente, eu sou isso, eu sou assim. Mas, às vezes a vida é tão dura, às vezes acontecem situações aqui, não só com a gente, não, no mundo mesmo, a gente olha pra fora, igual no meu caso. No caso do Jefferson e de tantas outras pessoas que estão ouvindo a gente, são tão sensíveis e tão empatas assim, são pessoas que se colocam tanto no lugar do outro, que você olha para as coisas duras que acontecem no mundo e você começa às vezes se perder um pouco nesse contexto e pensar, e começa a se questionar o porquê das coisas, o porquê de tanta dificuldade, de tanta ruindade, porquê de tanta diferença entre as pessoas. E aí você começa a meio que se esquecer um pouco também da sua essência, que a sua essência é totalmente diferente daquilo. E foi o que essa regressão trouxe pra mim, assim, que foi uma conexão
ainda maior com algo que eu já conheço de mim. Eu já conheço tudo aquilo. E foi uma conexão muito forte, uma lembrança de tipo assim, mantém isso em você. Mantém esse coração, mantém essa vontade de mudar, essa vontade de ajudar a mudar o mundo a partir das suas mudanças. Mantenha tudo isso em você. E foi muito gostoso, foi muito lindo de ouvir tudo isso, porque te dá um gás ainda mais. Sim. Desculpa. Não, eu só ia falar, eu só ia te interromper, mas só para acrescentar que assim, lá naquela encarnação, você era diferente dos demais, né? Você tinha uma certa missão, que era para mostrar para aquela tribo, naquela encarnação, que era possível viver de forma diferente, tendo um outro olhar sobre aquela vida, como que as pessoas podiam viver, consumir os seus alimentos, interagir, né, respeitar. O respeito. E você estava trazendo um conhecimento diferente, que naquela tribo não existia, com a tua essência. Sim. E aí, por isso você falou, esse o resgate nessa encarnação que os mentores mostraram na regressão, foi para te trazer um gás ainda maior para você continuar a tua missão que você faz, que é isso, né? Porque quando eu comecei a ouvir que o garotinho, ele indagava a mãe dele lá na tribo, né? Eu tô falando a história na terceira pessoa, mas era eu, mas para que vocês consigam entender de quem que eu tô falando agora. Sim, muito bom. Mas ele indagava a mãe dele o porquê das coisas, o porquê daquela diferença, por que os meninos maltratavam os animais ou maltratavam as formigas só porque queria incomodar ele, chegaram a matar as formigas lá, destruir o formigueiro, tudo, só porque queria incomodar ele. E ele questionava isso, mas por que as pessoas fizeram isso? As formigas não fizeram nada. Eu me emociono só de lembrar. As formigas não fizeram nada com eles. Por que eles fizeram isso e tal? E, assim, eu comecei a anotar na hora. Eu falei, gente, que incrível. Porque todas essas indagações que eu fazia ali naquela vida, enquanto criança, aqui nessa vida, eu fiz durante anos. Enquanto eu não estava seguindo o meu propósito, a minha vida, a minha jornada aqui nesse planeta, que eu noto claramente que é sim participar de uma mudança, para melhor, minha e do nosso contexto como um todo, porque é o que eu acredito, que a gente muda o mundo a partir das nossas mudanças, daquilo que a gente faz em nós. E aí eu via tudo isso, e eu fiquei assim, gente, aqui nessa vida eu passei durante anos fazendo esse mesmo questionamento ali, daquela vida que aquele garoto fazia. Só que nessa aqui, eu também tive o mesmo contexto que lá. E nessa aqui, nesse momento agora, eu me empoderei, claro, porque nessa existência é uma outra caminhada. Naquela, ele teria mesmo que desencarnar jovem, ele desencarnou adolescente. Mas nessa aqui é uma outra caminhada. E nessa aqui, desde quando eu resolvi seguir o meu coração, a minha intuição, trabalhar com espiritualidade, eu deixei de perguntar os porquês e comecei a agir na diferença. Uau. Não importa mais o porquê as pessoas fazem aquilo que fazem, que a gente enxerga como ruim, como errado. Não importa o porquê eu faço como ruim, como o que eu enxergo de ruim ou de errado, mas importa o que eu posso fazer para mudar. E aí eu comecei a focar nisso nos últimos anos. E o que os mentores vieram me mostrar dessa vida que foi mostrada sábado foi isso, Jefferson, de tipo, continua porque é isso. No final, a mensagem final que a Cida passou dos mentores foi que a missão é essa, né? Você não se deixar perder, não se deixar perder da sua essência por conta das dificuldades no mundo, por conta das injustiças, das coisas ruins que podem acontecer. Você manter o amor para com os seres humanos, apesar das dificuldades. E é incrível, porque uma frase que eu sempre repeti a minha vida toda é que, aliás, naquela época as pessoas me decepcionavam muito mais, porque eu criava muito mais expectativa. Sim, expectativa, então, né?
E naquela época, na época que eu não trabalhava com espiritualidade, não seguia meu coração, naquela época eu dizia o seguinte, que as pessoas podem me decepcionar o quanto for, mas eu nunca vou perder a fé no ser humano, nunca. Eu acredito no ser humano, eu acredito que a gente é capaz de fazer melhor. E aí tudo isso me foi falado ali, sabe, Jefferson? É incrível, assim, incrível, foi muito lindo. Esse teu relato é muito bonito e lembra também uma coisa para as pessoas. Uma boa parte das pessoas que me procuram para fazer o tratamento, sendo ele à distância, online, ou presencialmente aqui em São Paulo, capital, tem por detrás um pouco de preocupação em, de repente, pensar, os mentores vão me mostrar uma coisa que aconteceu de ruim comigo, né, que fizeram, sei lá, coisas ruins comigo, ou que eu gosto, ou que eu lembro às pessoas que isso não é tão ruim. É ruim quando a gente lembra de uma coisa que a gente fez. A gente fez algum ruim tipo pro outro. Alguma coisa de ruindade para outras pessoas, né? Esse é o pior cenário. Mas não é só isso que acontece. Acontece também dos mentores passarem um feedback, um retorno para a pessoa, de alguma forma, mostrando uma encarnação, depois que desencarna, chegada no mundo espiritual, ou quando a pessoa consegue acessar, ou a distância que a gente faz com as recomendações dos mentores, e de repente ele te dá um sinal verde, te dá uma confirmação de que você está no caminho certo. Pô, gente, quem não gostaria de saber se está no caminho certo? Pelo menos as pessoas que chegam até o meu contato são pessoas que são já espiritualizadas, têm o conceito da reencarnação, são reencarnacionistas, né? Ou seja, acreditam ou sabem que existe um espírito, que o espírito é imortal, que a gente já viveu muitas encarnações. Então, ou seja, você ter uma noção de que você está no caminho certo, que as coisas, para você continuar, para levantar a tua moral, o teu gás, né? Olha, você está aí. Isso é uma coisa maravilhosa também, né? Não é só se livrar de algumas coisas que você ainda carrega que não são legais, mas de repente vai saber que você tem um bônus aí de saber que o teu caminho tá ok, né? Que você continua firme, levanta o teu gás e a tua moral para você seguir adiante. Isso é uma coisa que os mentores podem fazer com uma precisão que obviamente eu não posso. Eu não conheço as pessoas, cada indivíduo tem um universo muito particular. E na minha visão, quem sabe mais da própria pessoa do que ela mesma é o próprio mentor espiritual, que acompanha ela várias encarnações. Então, eu gosto de dizer que os mentores sabem mais da gente do que a gente mesmo, principalmente nesse momento que a gente está encarnado. Assim, vou usar um exemplo aqui para a gente meio que finalizar, e eu vou só depois fazer uma consideração, que é assim, nós somos uma série. Sabe, série tipo da Netflix, ou sei lá, de algum canal a cabo. Outro dia eu estava pensando nisso, achei muito legal. Foi, acho que, uma intuição que o pessoal mandou para mim. Nós somos uma série com várias temporadas, tá? Não vou colocar quantas temporadas. Só que o que acontece? Você está pegando, por exemplo, essa encarnação é um capítulo da temporada X, entendeu? Só que você só está olhando aquele capítulo. Você não pegou a série desde o começo, entendeu? Então, se você liga a televisão, se alguém fala assim, você já viu a série tal? Aí você fala, não. Aí fala, hoje vai passar o capítulo tal, mas é o capítulo tal da temporada, por exemplo, 7. Aí você fala, pô, mas temporada 7 eu ainda não vi toda a série. Então eu tenho que assistir a temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aí eu estou assistindo agora o primeiro capítulo da temporada 7. Então, você não vai entender direito. Você pode até ver o contexto ali, mas está faltando toda a história. Então, nessa analogia, eu estou querendo dizer o seguinte, que nós estamos ali no capítulo 1 da temporada 7, mas a gente não... Mesmo a gente vivendo todas as outras temporadas, a gente não está lembrando direito das outras temporadas, entendeu? Então, os mentores vão lá e mostram as outras temporadas para você entender um pouco melhor de você, para você poder acompanhar a temporada
de todos os capítulos da temporada 7 para frente, porque você até então tá meio boiando de você mesmo, entendeu? Então, quem não quer se conhecer melhor, quem não quer poder ser mais assertivo, poder aproveitar a série direitinho, entender tudo o que está acontecendo, fazer melhor, né? Sim. Então, é nesse ponto que a gente entra com os mentores, porque eu nunca vou ter condições para saber o que é melhor para a pessoa de ser revelado. Então, a gente entra com os mentores porque eles sabem, te acompanham há várias temporadas, e eles vão te ajudar um pouco nesse momento da tua encarnação com essa técnica que foi uma técnica recebida espiritualmente há mais de 20 anos atrás pelo Mauro Kiwitiko, que existe no mundo espiritual. Eu mesmo já me vi nas regressões lá trabalhando com isso. Eu posso afirmar, isso já acontece no mundo espiritual. Sim. Quando a gente desencarna e aí vai lá conversar com os mentores, faz um planejamento. Aqui é só uma cópia, né? Isso, exatamente, é só uma cópia. Ainda bem que os mentores estão passando. Sim. Tantas técnicas que existem, né? Quantas técnicas existem no mundo inteiro, diversas linhas. Sim. Tá na cara que é para ajudar os espíritos encarnados aqui como humanos, a dar um upgrade, né? Melhorar, resolver, virar essa página, gente. A gente precisa amadurecer, superar aí coisas picuinhas que a gente traz, coisas muito do ego, coisas que realmente não levam a gente para um patamar de evolução. Só prende a gente mais, só prende, sabe? A gente dá muito trabalho quando chega no mundo espiritual, já não deveria estar dando tanto trabalho assim, mas eu entendo e eu me coloco nesse universo que dá dificuldade quando está encarnado, não é fácil. Eu venho repetindo isso há muitos anos, dizendo que não tem passe de mágica, que é muito trabalho, dedicação, estar encarnado não é fácil, a gente pode falhar, a gente pode não sair do lugar, a gente pode estagnar, né? A gente pode pisar na bola. Então, assim, é um trabalho árduo, sabe? Eu acho que o melhor negócio que tem é você buscar o seu autoconhecimento em qual linha que seja, em qual ferramenta que seja, para que você tenha uma encarnação boa, produtiva, para você poder, em algum momento, não precisar mais ficar nesse looping de subida e descida, e a cada encarnação, uma nova surpresa, um novo cenário, e começar tudo de novo. É bom porque a gente consegue se conhecer e desenvolver nessa prova, mas tem coisas que a gente já poderia estar num outro momento de evolução. Sim. Mas a gente está patinando com picuinhas que realmente não vão levar a gente a sair da roda de reencarnação. Vai, muito pelo contrário, colocar a gente fixamente aqui, indo e voltando, sendo nesse planeta e em qualquer outro. Né? Quer falar alguma coisa, querida? Eu estava procurando aqui para eu ver se eu tinha anotado aqui no meu celular a mensagem que eles passaram, mas eu não anotei. Ou se eu anotei, eu não estou achando. Mas eu vou falar, só para passar para o pessoal a mensagem antes da gente fechar. Eu vou falar da forma como eu me lembro. Então, porque é uma mensagem muito linda e eu acho... Epa, fez barulho aqui. E eu acho que cabe passar para todo mundo. Então, que foi passado que o desafio é você não se perder em meio às dificuldades. Não se perca da sua essência, dos seus valores, do amor que você carrega dentro de você, quando você estiver em meio às dificuldades, quando você estiver em meio às situações que lhe são difíceis e desafiadoras. Mantenha sempre a sua conexão com o seu interior, com o seu amor, com a sua luz, com a sua essência, com aquilo que te traz valor. E quando você se vir realizando atitudes ou tendo ações que não estão conectadas com a sua essência, com o seu amor, apenas se perdoe e recomece. É isso. Depois você vai poder, muito bonito, e depois você vai poder até colocar
isso, se você quiser, com a regressão Sim. na tua mão, né? Sim. Eu vou compartilhar todo o material, sim, mas eu pensei de cortar algumas partes, porque Isso, eu tem acho que é legal. algumas partes que tem mensagens muito profundas ali naquelas partes, sabe? São mensagens Sim, como essa que eu passei agora, que foi a que mensagem bonita. final, ela cabe para todos nós, seres humanos, Cabe, sabe? Para cabe. todos nós. A gente, durante séculos e séculos, os seres humanos se esqueceram da sua luz e está no momento da gente olhar e Resgatar isso, né? resgatar essa É, lembrança, porque está dentro é. de cada um de nós. Esse é um trabalho muito grande de resgate, né? Autoconhecimento e autodesenvolvimento é resgate, porque se você vai para um autoconhecimento, você resgata em você a tua essência. E se você Sim. percebe coisas que você não tem mais necessidade de vivenciar e agir, você descarta. Aquilo já foi. Quantas coisas a gente vem carregando que a gente nem usa mais, nem deveria estar usando mais, mas pelo hábito, pelo costume, isso a gente ainda vem Pelo colocando em prática. comodismo de Comodismo, zona de não conforto, uma desfazer série de daquilo, coisas. né? Sabe, quando você vai para o profundo, você fala, caramba, isso não pode estar mais comigo, acabou, sabe? Isso foi um momento, minha vida, tal, tudo mais, mas agora já era, né? E aí você vai para um outro nível, que é Uhum. um outro aprendizado, um outro patamar, né? Vai para um outro desafio. É. Então, acho que é o estágio mesmo do espírito encarnado, que é esse, se vencer, esse é o maior desafio de todos, e você conseguir ir adiante, não ficar preso. Essa mudança, ela se faz necessária, é claro, para quem está com esse chamado. Quem não está com esse chamado não vai perceber isso, gente, não adianta. Não adianta querer insistir para um parente, para uma pessoa que a gente ama, que não tem esse chamado, E eles por mais que a também gente estão no gostaria. caminho e no processo deles. Porque a gente Isso, pode olhar e enxergar que aquela pessoa está perdendo tempo ou está fazendo escolhas erradas. não. Não existe isso. Cada um está no Então, seu desenvolvimento, no seu caminho, no seu processo, com né? certeza, tem uma coisa que eu aprendi com esse trabalho foi isso, né? O respeitar o tempo do indivíduo que pode estar próximo de você ou estar distante, você observa isso e você entender também do julgamento, né? Que cada um tem ali a sua história, são muitos espíritos com tempos diferentes, você pode estar na própria família, você vê um monte de coisa, e isso não é que você é melhor do que a outra pessoa, é simplesmente momentos e visão do Diferente. jogo, né? A visão do jogo é diferente. Então, ou seja, de novo ali, a visão é diferente, né? É um grande desafio para o ser humano respeitar as outras pessoas, né? Sim. É um desafio muito grande. Respeitar as diferenças. Isso, as diferenças, achar que o teu jeito é o jeito mais certo, dos outros está errado. É um bom desafio para a gente. Me veio um insight aqui agora que talvez seja até por isso que nós somos tão diferentes e temos tantas diferenças aqui no planeta. Porque a gente não respeita as diferenças. Se a gente respeitasse, de repente a gente já estaria num nível, num patamar onde todos os corpos seriam iguais, as feições iguais, tudo igual, porque já existe o respeito, né? Sim. No nosso caso é exatamente isso. Acho que um dos maiores motivos de a gente estar num caldeirão de raças, né? Tantas condições diferentes, né? No mundo, é justamente para um grande aprendizado espiritual, né, essencial, a nossa essência, que é conviver com as diferenças, né, poder crescer, evoluir com diferenças, isso, a mensagem é essa, não é para ficar todo mundo igual, isso seria ao contrário do que eu entendo como uma proposta para as encarnações, mas quando encaixa no corpo os seres humanos, os espíritos como seres humanos, se esquecem um pouco disso, amortecem, perdem a essência, e o contexto nesse planeta, ele é muito desafiador, ele aponta para o lado de você esquecer totalmente disso. Por isso que eu falo, o desafio da reencarnação é muito complexo. Para você sair dessa caixa, dessa matrix, você precisa, ou deve, ou sei lá, sente
E em algum momento você vai precisar fazer esforço para fazer isso. E depois que você sai um pouco, você vai fazer esforço para se manter. Sim. E não cair, não voltar, né? E manter a sua essência. Mesmo que no mundo do lado de fora esteja caindo, desabando, mas você se mantendo forte, íntegro dentro de você. Quer desafio maior do que esse? É realmente uma coisa muito grande. E eu só queria finalizar, então, vou passar depois o link para você, Eriquinha, e você deixa aí no podcast, eu vou deixar aqui no canal no YouTube, dos casos clínicos lá que eu renovei no novo canal, que aí o pessoal consegue acessar lá, né? Sim. Vou deixar também o link do meu livro de casos clínicos também, que acaba apontando para o meu canal, né? Sim. Então, para as pessoas poderem ir lá pegar um pouco mais de informação e tudo mais, para aproveitar as informações que estão lá para trazer para a vida delas de um jeitinho, né? Sim, sim. E se deixar, a gente fica aqui, porque na hora que você começou a falar agora no finalzinho sobre essa questão da diferença, né, tudo dá vontade de entrar nesse assunto. Assunto é o que não falta. Vou colocar para o próximo. Bom, pessoal, muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, acompanhando a gente nesse episódio. A minha vontade é de sentar e compartilhar tudo o que aconteceu, mas com a questão do tempo, né? É legal a gente colocar e limitar o tempo, sim, não só para quem está acompanhando a gente, mas para a gente também, né? Porque aí a gente sempre está aqui com vocês, com novos e novos episódios. Verdade. Então tá bom, querida. Então, só para a gente finalizar, para o pessoal acessar lá o nosso site, somostodosmestres.com, que é ali onde estão todos os podcasts para vocês ouvirem, não só como esse, como os demais. Podem se inscrever também, pode fazer o download dos nossos programas no teu celular, no tablet, no iPod, em todas as plataformas que você quiser, em todas as formas. E agradecendo a todos vocês por acompanharem os nossos programas, e a gente se vê num próximo Somos Todos Mestres daqui, tá bom? Tchau, tchau para vocês, tchau, Eriquinha, e até mais. Tchau.